Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade da Química e esse é meu segundo vídeo respondendo comentários. O comentário que eu vou responder vai ser o comentário do Victor S2. Ele já tem pedido há algum tempo para que eu fale um pouco sobre como entrar direto no doutorado, como sair da graduação e entrar direto no doutorado sem passar pelo mestrado. A maioria dos programas de pós-graduação permite isso, é possível que você seja feito direto no doutorado, porém não é uma tarefa fácil. E por que não é uma tarefa fácil? No doutorado, você tem que desenvolver uma pesquisa científica, isso não é uma tarefa fácil. Você tem que pegar um tema, desenvolver esse tema, você tem em média 4 anos, um pouco menos, normalmente 3 anos, 3 anos e meio, para desenvolver esse trabalho, depois escrever a tese, defender suas ideias. Essa sua ideia, ela tem que ser inédita, embora esse inédito aí possa ser discutível, porém ela tem que ser inédita, não pode ser cópia de outra pessoa, não é um trabalho fácil. E além disso, o doutorado é completamente diferente da graduação. Na graduação, você é um aluno, na maioria das vezes, passivo. Você vai para a sala de aula, o professor dá aula, você faz uma prova, você consegue aprovação ou não, e com isso você vai eliminando as disciplinas. Talvez o mais próximo que você tenha ali de uma atividade de pesquisa seja o desenvolvimento da sua monografia, do seu trabalho de conclusão de curso, que dependendo da universidade acaba sendo um trabalho muito simples. Outras, dependendo do nível de cobrança, pode realmente ajudar quando você for fazer uma pós-graduação, por exemplo. No doutorado não, no doutorado você é um aluno ativo. Você tem que sair da sua zona de conforto, óbvio, você vai ter que fazer algumas disciplinas, porém essa é a menor parte do seu doutorado. A maior parte é o desenvolvimento da sua tese. É nesse momento então que entra o mestrado. O mestrado, dentre outras coisas, ele vai ser o link entre a graduação e o doutorado. Durante o mestrado você vai entender como funciona uma atividade de pesquisa, como que é o desenvolvimento, no caso de uma dissertação, a redação dessa dissertação. E com isso, o mestrado torna-se muito útil na preparação para o doutorado. Até mesmo o mestrado serve para dizer se você vai conseguir seguir um doutorado ou não. E aí, então, como que a gente consegue ir direto da graduação para o doutorado? Algumas etapas têm que ser cumpridas. Por exemplo, algumas universidades têm um processo seletivo para o mestrado, através de prova, e não necessariamente tem esse processo seletivo para o doutorado. Então você faz uma prova para ser aprovado para o mestrado, mas não necessariamente tem que fazer uma outra prova para ser aprovado para o doutorado. O processo, nesse caso, é mais para análise de currículo, entrevista, apresentação de seminário, enfim. Então, o que essas universidades costumam fazer? Você quer fazer o doutorado direto? Então você tem que, pelo menos, mostrar que você é capaz de ser aprovado no mestrado. E se for aprovado, você pode tentar ir direto para o doutorado ou não. Isso varia de universidade para universidade, tem que checar exatamente o que diz o regulamento interno. Mas o fator principal é qual é a sua experiência com pesquisa. Nesse ponto, é importantíssimo que você faça iniciação científica, de preferência em projetos mais robustos. Então, se você durante a graduação fez iniciação científica 2 anos, 3 anos, você já tem uma certa experiência com pesquisa acadêmica. E talvez aquilo que você iria ganhar a mais no mestrado, talvez não faça tanta diferença. Então, com isso, você consegue ir direto para o doutorado. Só que esse projeto, o projeto da iniciação científica, não pode ser qualquer projeto. Tem que ser algum projeto que mostre a ciência de forma mais aprofundada e, principalmente, que você tenha participado ativamente nesse projeto. Se o seu projeto foi meramente ajudar o aluno de doutorado, dificilmente você vai conseguir ali um currículo adequado para passar direto para o doutorado. Agora, se você como aluno de iniciação científica teve uma postura muito mais ativa, em alguns casos talvez tenha feito trabalho de campo, se você publicou artigos científicos, isso é importantíssimo. Eu acredito que para você conseguir o doutorado direto, você tenha pelo menos um artigo científico durante a graduação, e um artigo em uma revista de peso, e que, principalmente, você tenha tido participação realmente ativa nesse artigo. Outras coisas que ajudam são, por exemplo, apresentações de trabalho em congressos. E se você teve alguma premiação nesses congressos grandes, congressos nacionais, estou falando de reuniões anuais como a SBQ, ou outros congressos mais específicos. Enfim, se você teve participação nesses congressos, se você teve premiações nesses congressos, tudo isso servem
de símbolo, status, enfim, para mostrar que você tem uma certa experiência em pesquisa científica e isso vai facilitar muito a sua aprovação para o doutorado direto. Talvez o mestrado não fizesse tanta diferença num caso como esse. Então, se você estiver ali no meio da graduação e queira, por exemplo, passar direto para o doutorado, você tem que pensar agora, tem que fazer iniciação científica agora, tem que desenvolver um bom projeto agora. Não adianta terminar a graduação, olhar para o lado e falar, poxa, não, eu não quero fazer o mestrado, não. Eu quero entrar direto no doutorado. Eu não preciso fazer o mestrado, eu fui um bom aluno. Muito provavelmente você não será aceito. Não é meramente ser um bom aluno, ter boas notas, que vai garantir com que você entre direto para o doutorado. Tem toda uma questão nesse caso de currículo e experiência científica. O caso que eu citei no vídeo, quando eu falei do meu doutorado, de uma amiga minha que havia sido aprovada direto da graduação para o doutorado, ela tinha uma experiência científica muito boa ainda na graduação. Ela começou a fazer iniciação científica cedo, com bons resultados, ela tinha vários trabalhos apresentados em congresso, tinha premiações, foi convidada, se não me engano, para fazer uma apresentação oral na SBQ. Ela tinha um currículo muito bom, mostrando que ela estava ativa na pesquisa científica. Além disso, a monografia dela foi a respeito de nanopartículas magnéticas com aplicação medicinal. Então, notem que é um tema de trabalho realmente de pesquisa. Não foi um tema qualquer que ela escolheu apenas para terminar a graduação. Não, ela trabalhou um tema bem aprofundado, fez toda uma pesquisa bibliográfica por trás, trabalhou na síntese de nanopartículas. Se eu não me engano, ela chegou a ir para algumas outras universidades, além da UF, para fazer uma espécie de estágio com alguns professores que trabalhavam com nanopartículas. Ficar, por exemplo, uma semana lá na universidade, aprendendo um pouco das técnicas. No caso como o dela, o mestrado ia acabar não ajudando tanto. Então ela foi aprovada direto para o doutorado, fazendo também a prova de seleção para o mestrado, tirando uma nota excelente. Enfim, realmente ela estava pronta para iniciar o doutorado de forma direta, mas a maioria dos alunos não estão prontos. E o ideal realmente seria que fizesse o mestrado. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, então, por favor, deixe aqui nos comentários, deixe suas dúvidas nos comentários. Se for possível, eu gravo um vídeo respondendo. Se gostaram desse vídeo, se acham que vale a pena, então, por favor, compartilhe, dê o seu like e, principalmente, se inscreva aqui na Universidade da Química, ative as notificações, ajude a Universidade da Química a crescer. Muito obrigado e até a próxima.